Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Neste episódio da série No Interesse da População, vamos falar sobre o que muda na vida da gente com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulie Angonese e converso agora com o juiz federal Oscar Valente Cardoso, que é especialista no tema. Com atuação na subseção judiciária de Capão da Canoa, Dr. Oscar Valente Cardoso é professor, doutor em Direito e pós-graduando em Ciência de Dados e Big Data. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutor. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Marjulie, fico à disposição para tentar esclarecer a quem for ouvir esse podcast, a população em geral, o que muda para todos nós a partir da entrada em vigor da LGPD. E nesses últimos anos, diversos ataques de hackers colocaram em xeque a privacidade dos usuários da internet com vazamento de senhas, de CPFs, de endereços eletrônicos e até mesmo de endereços residenciais. Além disso, temos visto compras de cadastros que fazemos em uma empresa por outras para marketing por telefone e e-mail, por exemplo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ficou conhecida como LGPD, veio para tentar regular e proteger as pessoas desse tipo de atividade. Mas, afinal, doutor, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Essa é a pergunta que parece ser mais fácil, mas não é tão simples assim. Eu gosto de explicar o que é LGPD a partir do nome, dividindo o nome Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em três partes. Em primeiro lugar, ela é uma lei geral porque o Brasil copiou o modelo da União Europeia e elaborou apenas uma lei que se aplica a todos os setores. Então, independentemente de quem vai realizar o tratamento de dados, chamado controlador, se for uma pessoa física ou natural, uma pessoa jurídica, direito público ou privado, ou seja, uma empresa privada, um órgão público, todas se submetem à LGPD. A LGPD se aplica a todos os setores, independentemente da pessoa que coleta e trata os dados exercer uma atividade econômica ou não, independentemente de ser uma atividade empresarial ou não, se é uma atividade pública ou privada, com objetivo de lucro ou não, a LGPD se aplica a todas elas. É claro que o reflexo principal e o interesse maior será na aplicação da LGPD às empresas de tecnologia que trabalham especificamente com tratamento de dados pessoais. Mas, independentemente disso, ela se aplica a todos os setores, inclusive a nós que trabalhamos na administração pública. Em segundo lugar, é uma lei de proteção de dados, o que significa que ela exige, em primeiro lugar, atividades positivas do Estado. Por isso que foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão nacional que, entre as suas atribuições, tem as atribuições principais de regulamentar a LGPD, de fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território do país, o que não é pouco, né? E, eventualmente, de aplicar sanções e de corrigir eventuais falhas e atitudes e atos irregulares praticados, seja no Brasil, seja por empresas de fora do Brasil, sobre dados pessoais coletados de pessoas localizadas aqui no nosso território. E também, por ser uma lei de proteção de dados, ela se preocupa com o objeto da relação jurídica, que são os dados pessoais. A LGPD tem uma lista grande de direitos dos titulares dos dados pessoais, mas ela se preocupa também com a proteção dos dados. Então, independentemente de ser uma relação de direito de consumidor, ambiental, tributária, administrativa, qualquer relação jurídica de direito civil no Brasil, ou seja, não criminal, que tiver pelo menos um dado pessoal envolvido, a LGPD poderá se aplicar sobre ela nas atividades de tratamento de dados pessoais. E, por último, a LGPD é uma lei geral de proteção de dados pessoais, porque ela protege apenas uma categoria de dados, que são aqueles dados que dizem respeito a uma pessoa natural, ou seja, ela não protege dados relativos a pessoas jurídicas e qualquer tipo de dado que não possa ser relacionado com uma pessoa natural. E ela foi aprovada no Brasil há um pouco mais de 2 anos, né, em 2018, a Lei 13.709 de 2018, por algumas razões. O Brasil está um pouco atrasado em relação a isso
em comparação não só com o resto do mundo, mas com países próximos. Aqui, falando só dos nossos países vizinhos aqui no Sul, Uruguai e Argentina, já tem leis de proteção de dados há muitos anos e já são reconhecidos, inclusive, pela União Europeia como países com legislação adequada à proteção de dados exigida pela União Europeia. E nós discutimos esse tema há muito tempo no Brasil, pelo menos há 10 anos ou um pouco mais, já existem propostas vindo principalmente do Ministério da Justiça no início, e projetos de lei, foram realizadas audiências públicas, mas a tramitação sempre foi muito lenta, muito demorada. Para comparação, para ter uma ideia, o Marco Civil da Internet no Brasil é de 2014, e a internet comercial no Brasil começou em 95, 96, então se levaram quase 20 anos para a gente ter uma lei regulando a internet, e aconteceu algo parecido com a proteção de dados. As discussões começaram há um pouco mais de 10 anos, mas a lei só foi aprovada em 2018, por causa principalmente de dois fatos que levaram essa aceleração da tramitação no Congresso Nacional e a aprovação da lei, que ocorreu em 18 de setembro de 2020. Os dois fatos foram o interesse do Brasil de entrar na OCDE, e o outro fato foi o chamado escândalo da Cambridge Analytica, um caso que ocorreu em 2016, mas veio a público em 2018, que envolveu o tratamento de dados pessoais de milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente com o objetivo de aplicação em campanhas eleitorais. Isso levou a uma velocidade e aprovação da LGPD em 2018, ela acabou entrando em vigor a maior parte das regras no dia 18 de setembro de 2020. Faltam apenas as sanções administrativas que começarão a valer a partir de 1º de agosto de 2020. E um ponto importante também de ressaltar é que a LGPD se aplica tanto ao meio físico, ao analógico, ao meio digital. Ela regula qualquer espécie de tratamento de dado pessoal e protege os dados das pessoas, seja no mundo real, ou também no mundo digital ou virtual, que hoje em dia a maior parte da população brasileira todos os dias passa uma boa parte do seu tempo na internet. Bem, doutor, a pergunta, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que de fato muda na vida dos cidadãos com a LGPD? Esse é um ponto interessante, porque o Brasil não tem uma cultura anterior de proteção de dados. Apesar de nós já termos leis anteriores protegendo dados pessoais, é um fato curioso, as pessoas se espantam quando eu digo que há mais de 30 anos nós já temos normas que protegem dados pessoais no Brasil. Desde o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, e aí vindo com o Código Civil, depois mais recentemente com Lei de Sigilo Bancário, Lei do Cadastro Positivo, o próprio Marco Civil da Internet, em 2019 o Cadastro Base do Cidadão. O Brasil tem há 30 anos, já tem leis que contêm regras que protegem os dados pessoais e as atividades de tratamento, mas nós não tínhamos uma cultura. E não é por acaso que, desde que a LGPD entrou em vigor em setembro de 2020, nós começamos a ver um aumento, não de vazamentos de dados, mas de notícias sobre vazamentos de dados pessoais. Era algo que não era muito divulgado, né? O cadastro negativo, que é algo que a grande maioria das pessoas conhecem, a inscrição do nome de alguém no órgão de proteção, em algum órgão de proteção de crédito por uma dívida com uma instituição financeira, ele é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, que traz regras sobre a criação de banco de dados, e os limites e como se fazer a inclusão do nome de outros dados de uma pessoa em bancos de dados, em qualquer banco de dados de relação de consumo. E o grande problema da lei ter vindo com atraso, apesar de antes tarde do que nunca para o Brasil, é que hoje nós vivemos em uma situação de descontrole informacional. Nós não sabemos onde estão os nossos dados pessoais. Toda vez que alguém recebe uma ligação de propaganda ou de cobrança, às vezes até procurando outra pessoa, ou e-mails, ou propagandas no próprio e-mail, ou no navegador da internet, ou na tela do celular, tudo isso tem relação com a coleta e o tratamento de dados, nem sempre feito de forma adequada, de forma lícita. E a LGPD veio para trazer regras a essa terra que até então era sem lei no Brasil. Na internet a gente até já tinha, como eu falei, algumas regras desde 2014, mas eram insuficientes e não havia essa preocupação no país com o controle sobre
quem tem os meus dados pessoais, o que faz com eles, com quem compartilha e por quanto tempo usa esses dados pessoais, e isso depende ou não do meu consentimento. E aí outra questão interessante também é o que se chama de fadiga do consentimento. Todos nós estamos cansados de passar o dia inteiro apertando o botão, ou clicando com o botão de concordo com isso, concordo com política de privacidade, concordo com termos de condições de uso, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, sem ler o que está escrito ali. Nós já tivemos casos no Brasil de condenação de empresas porque vendiam, ofereciam de graça ou por um preço aplicativos e serviços no Brasil, apresentando apenas documentos em inglês. E aí, além de não ler, a grande maioria das pessoas, se tentasse ler, não entendia com o que estava consentindo ali no fornecimento de seus dados pessoais. Então, esse é um outro problema também, que vai precisar ser resolvido a partir da LGPD, que é que as pessoas tenham mais essa consciência de que os seus dados pessoais têm valor. O dado pessoal é chamado de petróleo do século XXI, é hoje a grande moeda no mundo virtual, principalmente, mas no mundo físico também. E as pessoas precisam ter consciência de que elas têm direitos, que há limites para que as empresas, principalmente outras organizações, coletem e tratem os seus dados pessoais, e também é importante saber de que forma esses direitos podem ser exercidos para saber quem tem os seus dados pessoais, por que está com seus dados e o que faz com eles. E uma coisa interessante, né, doutor, da gente sinalizar é que quando um serviço é gratuito, o produto não é esse serviço, mas é você próprio, né? Aquelas brincadeirinhas, por exemplo, de vamos ver como é que fica a minha carinha no corpo de uma modelo famosa, ou o contrário, né? Vamos ver como fica uma modelo famosa no meu corpo, ou quero ver como eu ficaria daqui a 20 anos, envelheça você mesmo e tal. Na verdade, a gente está entregando sem querer todos os nossos dados pessoais em troca de uma figurinha, né, de Facebook ou de WhatsApp, enfim. Então, essa é o trabalho silencioso que a gente vai fazendo e fornecendo capital, não só capital social, mas capital, dinheiro mesmo, né, para essas empresas. Por fim, doutor, qual que é a atuação da Justiça Federal na aplicação da LGPD? O que as pessoas podem procurar na Justiça Federal? Quais são as atribuições no âmbito da Justiça Federal em relação aos problemas provenientes, né, da LGPD ou mesmo da proteção dos dados das pessoas que tiverem algum processo tramitando na Justiça Federal? Antes de falar sobre a Justiça Federal, vou aproveitar esse exemplo do aplicativo, que um desses aplicativos de foto justamente foi multado pelo Procon de São Paulo algum tempo atrás por não ter os documentos em português para que as pessoas soubessem o que é feito com suas fotos. Agora isso voltou depois em relação à idade, agora tem o mais recente que é de vídeos, né, de colocar vídeos em filmes, né, e no corpo de pessoas famosas, e com esse aplicativo acontece o mesmo problema, porque os documentos estão apenas em inglês e há uma menção de que, em regra, essas fotos ficam na nuvem, são apagadas, mas que podem ser utilizadas e compartilhadas pela empresa, ou seja, não há nem certeza sobre o que é feito com os dados pessoais, e quem usa esse tipo de aplicativo está dando um poder muito grande para o uso dos seus próprios dados pessoais. E isso se ampliou, né, eu falei, já aproveitando só para puxar um outro ponto rápido também, sobre essa regulação dos mundos ou dos meios físico, analógico e digital pela LGPD, porque hoje é difícil até a gente ter uma separação. A grande maioria dos aplicativos que nós usamos hoje em dia nos nossos smartphones, telefones celulares, eles compartilham no meio digital dados que são gerados no meio físico, a nossa localização, quando a gente usa um aplicativo de transporte para onde nós vamos, onde é a nossa casa, onde é nosso trabalho, que lugares nós frequentamos, aplicativos de teleentrega de comida, quais são também as nossas preferências, o que nós pedimos, quanto nós gastamos, quantas vezes por semana, cartão de crédito, tudo isso são dados que nós produzimos no mundo físico e são repassados para diversas empresas no meio digital. Então, é até difícil hoje em dia fazer essa separação, porque
há uma possibilidade ampla dessa coleta total de dados físicos e sua transformação, transposição e tratamento para o meio digital. E a Justiça Federal, em relação ao LGPD, nós temos 3 aspectos diferentes aí de adequação e de aplicação da LGPD na Justiça Federal. O primeiro é a nossa própria adequação interna administrativa. A Justiça Federal, como integra o Poder Judiciário, aqui a nossa Justiça Federal da 4ª Região, né, como integra a Justiça Federal no Brasil, e o Poder Judiciário é um órgão da administração pública e, por isso, também precisa observar a LGPD, e os tribunais já estão se adequando. Nós temos já desde o ano passado recomendações e resoluções do Conselho Nacional de Justiça para essa adequação interna dos tribunais no exercício da sua função administrativa para o cumprimento da LGPD. Em segundo lugar, a proteção de dados pessoais nos processos judiciais. O Brasil é um país em que há um excesso de litigância. No ano passado, a gente tinha aí um número aproximado entre 75 e 80 milhões de processos em tramitação no Brasil inteiro. Se a gente pensar que cada processo tem no mínimo 2 pessoas, e claro, alguns se repetem em vários processos, mas a gente poderia fazer uma conta, assim, jogar no mínimo o dobro, praticamente aí 2/3 ou mais da população brasileira ou já foi parte recentemente em algum processo judicial. E dentro desse processo judicial, e aí seja como parte, seja como testemunha, advogado, peritos, outras pessoas que atuam no processo, acaba também fornecendo dados pessoais dentro desses processos judiciais, e que a grande maioria, a maior parte dos processos são públicos. E aí essa é uma grande dúvida que o CNJ ainda não regulamentou e que se tem discutido, é uma grande dúvida no judiciário, de que forma que nós vamos fazer o tratamento e essa proteção dos dados nos processos judiciais, e talvez evitar esse excesso de exposição e divulgação, considerando que, em princípio, todos os atos processuais e as decisões e julgamentos no processo são públicos. Esse é um desafio que o judiciário vai ter que resolver. E, em terceiro e último lugar, a LGPD reflete também na Justiça Federal nos processos que eventualmente vão surgir e já existem contra a União, o INSS, a Caixa Econômica Federal, INCRA, FUNAI, enfim, qualquer pessoa jurídica de direito público da administração direta ou indireta federal que atue, que possa ser demandada na Justiça Federal em virtude de incidentes com dados pessoais. Nós já temos aqui na 4ª Região alguns processos contra a União pelo vazamento de dados ocorrido no ano passado do Ministério da Saúde. E outra situação que deve começar a ocorrer também ainda esse ano, a partir do ano que vem, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela integra a estrutura da Presidência da República. Então, também integra a Administração Pública Federal, e os atos que ela praticar, resoluções, portarias e outras regras, e as sanções que ela aplicar, em tese, também poderão ser questionadas na Justiça Federal. Essa questão, né, da LGPD é extremamente vasta e, enfim, a gente tentou aqui fazer um resumo das principais características, né? Então, por isso, lhe agradeço muito pela sua participação conosco, o juiz federal do Rio Grande do Sul, Oscar Valente Cardoso, que trabalha em Capão da Canoa. Novamente, muito obrigada e estamos sempre à disposição de vocês. Eu que agradeço o convite, também recomendo que ouçam os episódios anteriores, que eu já acompanho desde o início, ouvi todos, e são todos excelentes e muito esclarecedores sobre vários assuntos que eu acho que interessam não só a quem é do meio jurídico, mas a toda a população que tem algum tipo de interesse ou que busque algum esclarecimento da nossa atuação aqui na Justiça Federal da 4ª Região. Muito obrigado. Poxa, doutora, muito obrigada pela deferência. Bom, esse foi mais um episódio do Justa Prosa, podcast produzido pela SECOM do TRF4. Você que nos ouve, mande as suas sugestões, as suas perguntas por mensagem em nossas redes sociais.
Na coordenação temos Leonardo Schneider, apresentação e edição eu, Marjulia Angonese, logomarca e publicação Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha de Karen Friedrich, redes sociais Ângela Gil e Vinícius Cadori, edição de imagem Silvio Cirângelo, apoio Evelyn de Almeida, Rafael Zanotti, Manuela Ribeiro e Rafael Bento. Muito obrigada pela sua audiência e nos ouvimos no próximo episódio.